Aleluia. Irmãos, fazer um estudo bem rapidamente de vida após vida. Amém? Tem muita gente que acha que é espiritismo, vida após a morte, né? A maioria dos judeus, em primeiro lugar, Deus abençoe você, sua casa, sua família, não crê que Jesus é o Messias. Por isso, para eles, é normal a vida acabar na sepultura. Amém? Porque eles não creem que Jesus é o Messias. E muitos crentes estão encaminhando nisso. Acham que morreu, não há inferno. Fica dormindo até um juízo final. Isso é um pensamento errôneo. O próprio Senhor Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo. Isso era um pensamento satânico para a pessoa não ter temor de Deus. Você pode olhar que a maioria das pessoas que anda pelada não tem temor de Deus, é porque pensa desse jeito. Amém? E quem crê que Jesus é o Messias, Jesus foi o maior pregador de inferno que existe. Maior pregador sobre os demônios, sobre o inferno, sobre vida após a morte, condenação após a morte que existe. Amém? Então nós vamos meditar na parábola do rico e do Lázaro. Mas antes de meditar, eu como de tudo e retenho o que é bom. Eu li vários livros de doutores ateus, que começaram a investigar a vida após a morte, por causa de relatórios de pessoas que passaram entre a vida e a morte e voltaram e falaram o que viram. E a maioria esmagadora de pessoas viram uma luz chegando muito forte e perguntando o que ela tinha feito da vida dela. Isso é esmagadora. Esmagadora de pessoas, crentes, não crentes, católicos, umbandistas, espíritas. E essa luz só falava assim: o que você fez da sua vida? Valeu a pena você viver? Aí mostrava a vida da pessoa e dava uma outra oportunidade para ela consertar. Então quer dizer que existe uma vida e um propósito de Deus sobre cada vida. Isso é esmagadora, mas eu vou pular isso aí porque é extra bíblico, mas para vocês entenderem o porquê que eu vou fazer esse estudo. Na parábola do rico e do Lázaro, diz assim, ó: ora, havia um homem rico. A Bíblia não falou o nome dele. Você pode olhar que quem não tem crédito com Deus, não tem vida com Deus, a Bíblia nem cita nome. Amém? E tem gente que fala que isso é uma parábola. Parábola não cita nome. Se citou nome, não é uma parábola. O Senhor Jesus conhece todas as coisas. O Senhor Jesus contou a história da vida de alguém, porque essa parábola tem nome. Então não é nome. Amém? Porque esse texto tem nome. Amém? E vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Quer dizer que ele era hoje, né, um Neymar, um Messi, um Bill Gates. Naquela época ele era um Bill Gates, né? E vivia todos os dias regalado esplendidamente. Vai ver a vida desse zicão aí. Vive regalado esplendidamente, só postando. E os crentes caminhando pro mesmo lado, postando as coisas. Isso é soberbo, irmão. Amém? E vou ter que ser rápido por causa da memória. Esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Como é que uma parábola tem nome? O Senhor Jesus. Aí você vai falar erro de tradução. Não, isso está certinho com os originais. Você pode pegar qualquer original gregos da Bíblia, foi citado o nome. E o Senhor Jesus não ia delirar e fazer uma coisa que não existia. Aí ele seria um mentiroso, ele citar um nome sendo que a pessoa não existiu. Um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Você pode olhar que quem tem vida com Deus, a Bíblia, Moisés, Abraão. Agora tem muitos reis passados pela Bíblia que nem nome foi citado. Um certo rei de Senaqueribe, né? Então você vê que aqui, ó, na porta daquele, um mendigo chamado Lázaro. Se você tem história com Deus, seu nome é conhecido no céu. O nome de Paulo era conhecido. Os demônios falaram: eu bem conheço Paulo e Jesus, e vós quem sois? Amém? Na porta daquele. Amém? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Outra vez não citou nome. Você vê que isso é uma história, irmão. Isso é uma história. Tira isso da sua cabeça que é uma parábola. Isso é uma história. Amém? Pode olhar que sempre quando era o rico era desprezado. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Quer dizer que ele tinha doenças. O crente não está livre de padecer de uma enfermidade, até pela colheita do que fez. Porque tem muito crente pecando e acha que Deus não vai cobrar. Ainda que for até o final da vida, você vai pagar, crente. Tudo que você está fazendo, porque Deus não deixa escarnecer. Você pode olhar que com tudo aquilo dele, ele ainda tinha uma enfermidade, mesmo sendo um servo de Deus. Crente não está livre das enfermidades.
Muito das colheitas das nossas ações, atitudes, pecados voluntariosos, pecados não confessados. Amém? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Seio de Abraão não é um lugar, irmão. Seio de Abraão é porque foi visto o mendigo no seio de Abraão deitado. Amém? Naquela época eles chamavam de limbo. Por quê? Porque Jesus não tinha inaugurado o céu. Pode olhar que lá em Apocalipse fala assim, ó, abrir porta do céu, quem é o rei da glória? Eles falam que Jesus inaugurou o céu para os crentes. Aonde? Cidade, Nova Jerusalém, primeiro céu. Paulo conheceu um homem que foi até o terceiro céu, há vários céus. O evangelho apócrifo de Enoque fala que Enoque foi até o sétimo céu. Então você pode olhar que é uma divisão de céu. O céu onde Deus está é bem distante do céu onde a igreja vai ficar. Por isso que lá em Apocalipse fala que a Nova Jerusalém desceu do primeiro céu. Descanso dos santos, primeiro céu. Amém? Então ali também você pode olhar que ele não viu Lázaro ao seio de Deus, do lado de Deus. Tem muita gente que fala, nós vamos morar com Deus. Não, os crentes lá em cima estão bem distante dos céus, irmãos. Está no céu, mas bem distante do trono de Deus, porque só 7 espíritos assistem diante de Deus. Ninguém há que veja Deus permaneça vivo. Você pode ver Deus, filho de cobra é cobra, filho de Deus é Deus. Mas o eterno, que é bem maior que o Senhor Jesus, vou colocar os 2 estudos aí na descrição. Eu tenho mais de 300 parâmetros bíblicos provando que se você quiser que Jesus era um pouco menor que Deus. Aí não é heresia, não é heresia. Você tem que ver meus estudos aí no canal. Deus é eterno, muito maior que o Senhor Jesus. Amém? E a Bíblia fala que só 7 espíritos assistem diante de Deus. Você vê a santidade de Deus. A separação de Deus com o homem. Amém? Isso aí é outro fato que eu vou pular, porque dá muito comentário aí de gente que não lê Bíblia. Vai ver meus 2 estudos aí antes de você me bater. Viu? A gente nunca pode julgar ninguém sem saber os argumentos. Tem 2 estudos meus, Deus eterno muito maior que o Senhor Jesus. Amém, irmãos? E foi levado para o seio de Abraão. Então, naquela época era o limbo. Aquele judeu pregava que ficava do lado do inferno. Os do inferno viam o que perdeu e os do céu viam o que escapou. Mas como Jesus inaugurou, esse limbo foi extinguido. Então agora as pessoas foram encaminhadas para esse primeiro céu, que é a morada. Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas, porque céu é casa do pai. Diferente de ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Jesus não mentiu, há uma nova Jerusalém lá que o reinado de Cristo vai ser na terra. Você vai morar com Deus na terra. Amém? Jesus vai ser o governador da cidade. Terra. É igual o testemunho de Jeová prega mesmo, irmão. Isso não é heresia não, viu? O reinado, terra. Amém? Tudo está sendo preparado para um governo de Cristo na terra. Isso é Bíblia. Amém? Então vamos pular. Morreu, sepultado, ó. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos à vida após a morte. Quando você morrer, ninguém da sua família vai ver. Ou vai vir anjo, ou vai vir demônio te buscar. As almas rebeldes ficam lá onde está o rei deles, que eles respeitaram, né? E fica lá guardada, a penitenciária das almas. Por isso que a Bíblia chama o diabo de mineirinho. Mineirinho, no latim, é carcereiro. Existe uma cadeia para as almas rebeldes. Por isso que a Bíblia fala, a morte e o inferno darão conta dos seus mortos no juízo final. Existe uma cadeia para as almas rebeldes. Seria muita injustiça a pagodeira ir para o mesmo lugar da irmã que está no ciclo de oração, lutando pela salvação, se santificando. Então tem uma cadeia das almas rebeldes. A Bíblia é bem clara. Aqui, ó, dos anjos. Então morreu, não acabou, irmão. Cuidado com o que vai acontecer depois que o seu fôlego de vida for tirado. Vamos ver quem vai vir te buscar. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Presta atenção. Levado pelos anjos, sepultado. Levado pelos anjos, sepultado. Aqui, ó. E no Hades, olha aí. No Hades, ergueu os olhos estando em tormentos. Como se não existe inferno, Jesus é um estelionatário, ele falou, lá haverá choro e ranger de dente. Ranger de dente não é assim não, ai, ai, é assim, ó. Ranger de dente. Jesus não é estelionatário, choro e ranger de dente. Ah, lago de fogo, não. Não. A Bíblia é bem clara. Existe a cadeia das almas infernal. O crente pode andar pelado, o crente pode fazer o que quiser. Ver vídeo pornô, mas há um final para o crente. Aqui, ó. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, limbo, e viu de longe Abraão
e Lázaro no seu seio. Ele não viu Deus. Ele viu Lázaro no seio de Abraão. Por que Abraão? Pai da fé antigo. Então quer dizer que o crente não morre. Pode olhar no Monte da Transfiguração. Moisés e Elias estavam lá. Crente não morre, irmão. Os ímpios morrem. Fica lá na cadeia infernal e depois morre. A segunda morte. A primeira morte, segunda morte. Crente não morre. Se Jesus prometeu que é um lugar para você, é um lugar para você. Você tem que crer. Jesus não é um político, um estelionatário. Ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? Em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro. Você vê que o crente está guardadinho. Se você tem um pai que morreu em Cristo, está guardadinho. Você tem que lutar para ir para lá. Se você tem uma mãe que morreu em Cristo, se ela foi salva, está guardadinha. É o tesouro de Deus. A igreja é o tesouro de Deus. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, meu pai, porque ele era um judeu. E manda Lázaro. Você pode olhar que não é uma parábola, citou nome. Abraão, Lázaro, rico, na casa de meu pai. Isso não é uma parábola. Tem nomes citados aí. E Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. O lugar que mais se clama é o inferno, irmão. É o lugar que mais tem clamor. A igreja hoje não clama pela família, não clama pelo casamento, mas se você perder a salvação, o lugar que vai ter mais clamor é o inferno. É o lugar que você mais vai clamar. Minha barba tá meio... Tô sem dinheiro para comprar pastor barba, viu, irmão? Amém? É o lugar que as pessoas mais vão clamar é o inferno. Por isso você tem que clamar hoje, para você não clamar amanhã. E clamando disse, em alta voz, pai Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe de água a ponta do dedo. Outro dia eu postei um testemunho do meu arrebatamento no inferno, aí coloquei lá que eu vi as carnes queimando, tudo. Aí a pessoa falou, seu mentiroso, como que você viu carne sem alma? Isso é mistério de Deus, irmão. Como é que ele falou? Molhe o dedo de água e venha molhar. Por que ele teve fome? Por que teve sede? Se a alma é um novo corpo para queimar, eu não sei, mas que eu vi, irmão. É porque você não é espiritual, você não entende as coisas de Deus. Você tem um corpo igual ao seu dentro de você, é muito estranho. A alma é como se fosse um corpo. Você vai sentir sede, você vai sentir saudade, você vai ter lembrança, você vai com tudo. Agora, não me pergunte que eu não sou Deus. Mas que vai queimar, você vai sentir dor. Habilite seu corpo aí, você vai sentir a mesma dor, você vai. E aí é mistério de Deus. Carnudo. Perguntou e ainda colocou lá. E eu fui e bloqueei ele porque tem pessoa que quer ser mestre sem ser discípulo. Nunca leu a Bíblia e quer mestrar. Quer mestrar. Primeiro você aprende, depois você prega. É igual um irmãozinho aí com a educação, ficou falando comigo, né? Sobre juiz, que perante o juiz de Deus não vai ter juízo. Eu respondi com a educação, mas atrapalha, irmão, o vídeo. É só você pular. A mim ficar fazendo muita pergunta, atrapalha. Faz uma pergunta, mas né, você não vai mudar a mente do irmão Sandro. Amém, irmão? Primeiro você aprende, depois você ensina. É a lógica da vida. Amém? Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro molhe de água a ponta do seu dedo e refresca a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Alma. Sentindo sede, querendo beber, sentindo saudade, lembrando de pai e filho. Atormentado na chama, estava queimando alguma coisa. Vigia, gente. Vigia. As coisas de Deus é loucura para os que se perdem. Amém? Porque estou atormentado nesta chama. Aí ele disse assim, ó. A chama é individual. Ele não falou chamas, ele falou chama. Cada um vai ter o seu lugarzinho de queimar lá. Você acha que Deus é bobo, irmão? A gente vai e sacrifica o Filho de Deus. Nós todos fizemos isso. Humilhamos, matamos profeta. Lutamos contra quem está pregando a verdade. Zombamos. Zombamos de tudo. Aí depois não tem castigo. Que Deusinho, hein? Bom, hein? Esse aí, que Deus bobo, né? Bom não, bobo. Que não vai cobrar nada. Vai passar tudo despercebido. Deus é um panaca. Não, você vai pagar todo o sofrimento de Jesus na cruz. Tudo que Jesus passou, o inferno está lá para cobrar. Aquela toa, ele morreu de gangrena. Ah, você pode pular pagode, pode ir para discoteca, pode ver vídeo pornográfico, mas você vai pagar. Vai, o inferno está lá para isso.
Espera que você vai ver. Jamais eu vou mentir uma coisa que eu não vi, não senti, irmão. Eu não sou doido. Isso é blasfema contra o Espírito Santo. Deus me arrebatou no inferno. Olha o meu testemunho aí, você vai ver. Eu sei que existe o inferno. Se você não sabe, vai orar a Deus. Quem sabe você vai ter esse privilégio, igual Paulo. Conhecer uma pessoa que foi ao segundo céu, algumas pessoas foram arrebatadas no céu, eu fui no inferno. Para mim é um privilégio, que eu sou um ex-macumbeiro, irmão. Foi um privilégio de Deus para mim. Amém? E clamando diz, né? Refresce, porque estou atormentado nessa gente. Diz, porém, Abraão, filho, lembre-te que recebeste teus bens em terra. É um perigo esse trem de prosperidade demais, hein? Olha o que falou, teus bens em terra. O dinheiro é um Deus mamon. Recebeste o mamon em terra. Cuidado para não estar servindo a dois senhores. Divide o que tem com os pobres, ajudando sua família aí, para você não estar servindo o mamon. Aqui, ó, teus bens em terra. Aqui, ó, na tua vida. E Lázaro somente males. Não quer dizer que porque também ele recebeu só males, ele foi salvo. É porque ele era um servo de Deus. Ele era temente a Deus. Quer dizer que esse trem de prosperidade para crente, igual essa igreja mundana da sessão do descarrego sal grosso prega, que ser crente tem que ser próspero. Então João Batista perdeu a salvação, Jesus não voltou para o céu, era tudo pessoas humildes, mano. Não vem com esse papo de prosperidade, não. É uma das coisas mais satânicas que tem na igreja hoje, é esse tal de papo da prosperidade. Lázaro não tinha nada e era um servo de Deus. Vamos largar essa heresia aí. Amém? Vamos largar essa heresia, pelo amor de Deus. Amém? Mas também não é por causa disso. Se a pessoa tiver um dinheiro... A Bíblia fala que quem tem alguma coisa nesse mundo, ajuda os seus irmãos. Se for uma pessoa que divide, vai ser salva. Uma pessoa que não está apegada ao dinheiro, vai ser salva. Presta atenção. Amém? Agora eu tenho muito medo desse trem de dinheiro, porque corrompe muito o homem. E agora ele está consolado e tu atormentado. Então ele foi sepultado e ele não estava descansando, não. Ai, estou dormindo para o juízo final. Eu não estou vendo isso aqui, não. Atormentado. Cuidado com os heréticos aí, ó. Os heréticos. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Isso rebenta qualquer tese espírita de Allan Kardec. Agora, não rebenta a tese que Deus pode levar uma pessoa no inferno, porque Jesus tem a chave da morte do inferno. Ele está falando as pessoas que foram julgadas. Nem os daqui podem ir lá visitar os parentes, nem os de lá que foi julgado voltar para cá. É isso que está falando. Não está falando que Deus não pode levar que ele quiser lá, porque a chave da morte do inferno está com Cristo. Amém? Agora esse trem de pastor ficar levando qualquer mulher pelada para lá, irmão, tem um anjo aqui que vai te levar no inferno. Olha lá, tá gritando. Ah, grita aí. Ah! Eu não creio. Não creio. Isso aí é da vontade de Deus. Não é o pastor que manda, é Deus que leva. Vou deixar bem claro. E ele disse, rogo-te, pois, pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. A lembrança estava perfeita. Então quer dizer que ele não estava dormindo lá, não. O que judeu prega, o que muitos pregam que não existe inferno, que fica dormindo no pó da terra, não. A lembrança dele estava perfeita. Tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim que não venham para cá, para este lugar de tormento. Deixa eu te falar, irmão. O título, os pergaminhos encontrados na gruta de Qumran foram completos. O título quem colocou foi a Septuaginta, foi bispo católico. Quem colocou o título de parábola aqui foram os padres que traduziram a Bíblia, viu? O pergaminho não tem título, pode perguntar a qualquer estudioso. Então quem colocou que isso aqui é uma parábola, isso não é uma parábola. Quem colocou foram os padres. Isso não é uma parábola. Viu, irmão? Cuidado, vai ler Bíblia, vai estudar, para você não estar pregando uma heresia. Quem prega heresia vai ficar de fora. E os padres errou. Se qualquer um que encontrar esse pergaminho vê que tem nome, que lembrou da casa do pai, que tem nome de tudo, está citando nome, vai ver que não é parábola. Foi um erro de tradução dos padres. Tenho 5 irmãos. Tá vendo? Às vezes você não clama pela família, quando você estiver no inferno você vai clamar. Porque você vai ver que o que pregou para você é real. Que existe inferno, existe Cristo, existe um Deus. Aí você vai começar a arrepender de não ter pregado para sua família. Cuidado, no inferno você vai querer pregar e não vai ter condição. Aí ele prega lá, não deixa eles vir para cá não, eu tô sofrendo, tarde demais. Aí aqui ó, pois tem 5 irmãos que lhes dê testemunho a fim que não venham para esse lugar de tormento. Ele não está dormindo, não. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e o profeta. Ouso. O que é Moisés e os profetas, irmão? A Torá.
Tem gente que fala assim, o Antigo Testamento foi abolido, nós estamos na graça. Lá tem Moisés e os profetas, ouça, no Tanakh, Torá. Era o que a igreja primitiva tinha para pregar. Jesus, aquele jovem rico, pregou a Torá. Da onde vocês tirou isso? Da onde vocês tirou isso? As cartas de Paulo foram incluídas 160 anos depois na Bíblia. Evangelho, boas novas, cartas de Paulo, um recado, um telefonema para o dirigente. Apocalipse, uma visão, um sonho que João teve, uma visão e sonho. Bíblia é a Torá. Agora, isso é Bíblia também porque foi incluído. Quando é incluído, a Bíblia significa livros. Aí é livros a mais que foram incluídos. Mas a Bíblia sempre foi a Torá. Aqui está falando, tem Moisés e os profetas. Nem existia Novo Testamento. A ele escutai. Se não há lei, não há pecado. Mas vamos pular que eu estou cansado de falar isso e ainda tem contendeiro que debate aí. Outro dia uma pastora chegou aí no vídeo. Sou pastora, fui olhar lá. 20 inscritos, pregando aquele arroz com feijão, sem soberba, pelo amor de Deus, você sabe que eu não sou assim, aquele arrozinho com feijão de Deus amor, no canal dela, e ainda debatendo comigo lá, lançando versículos isolados, nunca leu a Bíblia toda, né? E tá o esposo dela lá, deixando ela ensinar na igreja ainda, pastora, nunca vi isso na Bíblia, mas vamos pular, eles têm Moisés e profeta, ouça-nos, Torá, Tanakh, profetas maiores e menores, Torá, lei, Pentateuco. E disse ele, não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem Moisés e os profetas a Bíblia, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Algum dos mortos. Então quer dizer que é uma pessoa que foi sepultada e estava em tormento. Acabou. Bíblia é Bíblia. O inferno é real. Larga essa heresia. Vocês que pregam contra o inferno. Por isso vocês vivem uma vida desregaladamente que vocês acham que morreu, acabou. Quando vocês morrer que vai começar. Ou a vergonha eterna, a morte eterna. A morte eterna já começa no inferno, irmão. Já começa ali. O juízo final é aquilo que todo mundo levantou contra mim. É para matar aquilo que não morre. Segunda morte. Senão não chamava de segunda morte. Mas vou pular porque isso aí dá muito comentário. Fala que vai sofrer para sempre. Vocês medita mais. Leia a Bíblia por todo. É para matar aquilo que não morre. Por isso que falou segunda morte. Você acha que diabo vai ficar rolando lá para um dia sair? Sofrendo, rolando? Não, irmão. Segunda morte, a Bíblia é clara, segunda morte. Mas vamos pular para não dar comentário nesse vídeo. O inferno é real. Abre seu olho, você que brinca com Deus. Abre seu olho, você que acha que o inferno é real. Há uma cadeia, uma penitenciária das almas rebeldes. E você pode estar caminhando para lá. Todas as pessoas que morreu, foi do outro lado da vida, voltou, viu um ser falando para eles, valeu a pena viver, dando uma oportunidade. Isso é fato. Isso é fato, irmão. Todo mundo, eu conheço pessoas aqui que foi do outro lado e viu como um cinema a vida deles e teve uma oportunidade de voltar e mudaram de vida. Todo crente que brinca, masturba, cobiça a mulher, é de duas caras. Tinha que ir pro outro lado da vida para ver esse ser conversar, que para mim é o Senhor Jesus. Ou então ter uma oportunidade de ir lá no além, onde essas almas estão queimando, para você não brincar mais. Receba essa palavra. A vida e a morte depois dessa morte, que nada mais é que um pretexto para tirar a sua alma de dentro do seu corpo. O seu corpo é a cadeia da sua alma. Então, por isso, quando os médicos não têm explicação para a morte, eles põem na falência múltipla de órgão, porque não houve explicação e um dia a sua alma vai ter que sair do corpo e aí você vai ver que existe vida após a morte. Que Deus abençoe, fique em paz. Mais um estudo do Pastor Sam.